Então, boa tarde a todos, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais este devocional. E eu gostaria de sugerir aos irmãos que nós orássemos ao Senhor em favor dos adultos, nomeadamente das famílias e dos mais idosos, está bem? E queríamos propor como leitura do dia Marcos capítulo 3, e a leitura que vamos fazer também será neste capítulo apenas um enxerto. É lembrar do próximo sábado, dia consagrado ao jejum por este assunto. Sabemos que há irmãos que querem se envolver, têm problemas de saúde, tomam medicação. Evidentemente que esses irmãos não devem se expor ao ponto de colocar em risco sua saúde. Contudo, aqueles que podem fazer são bem-vindos, está bem? Ora bem, amados irmãos, então o tema da nossa meditação é: as grandes decisões são tomadas em privado. E creio que nós devemos refletir muito aos pés do Senhor para tomarmos decisões, porque vamos ser chamados, somos sempre chamados, mas esta crise obriga-nos a repensar muita coisa, a tomarmos decisões, a reformular estruturas e padrões, e nós precisamos de facto ponderar isso em privado, e o tempo agora permite isso mesmo. Então a leitura que vai dar suporte ao que eu vou dizer está em Marcos capítulo 3, versos 13 e 14, que diz o seguinte: E subiu ao monte, Jesus, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, identificamos um contacto diário com multidões, quer em espaços fechados, quer em espaços ao ar livre. Mas também vemos Jesus a ter momentos de privacidade, momentos esses muito importantes. E deixe-me dizer que mal vai se nós não tivermos momentos em privado com Deus, desde logo para cultivar uma vida devocional, mas também para levarmos até Ele os assuntos mais cruciais da nossa vida. Percebemos a importância da vida pública do Senhor Jesus, quando contactava com as multidões, mas também percebemos a sua vida que Ele cultivava em espaços fechados. Cada um tem o seu lugar, e nós queremos dizer que o espaço público e privado da vida do Senhor, como o nosso espaço público e privado, complementam-se, não substituem-se um ao outro, complementam-se. E nós não devemos descurar nenhum nem o outro, ou dar um ênfase exagerado a um em detrimento do outro. Neste devocional, nós queremos destacar, sobretudo, os nossos momentos em privado, onde muito daquilo que em público vamos fazer se constrói. Assim aconteceu com Jesus e assim acontecerá também conosco. Preparemo-nos em casa antes de voltarmos à sociedade, de voltarmos à vida em igreja e nela mesmo participar, e na vida social participar. Preparemo-nos para as alterações que vamos encontrar, e preparemo-nos para aquilo que nós somos chamados a construir. E para isso precisamos passar momentos aos pés do Senhor. No fundo temos que diariamente ler, orar, meditar, mas também ouvir Deus falar connosco, objetivando o cultivo de uma vida espiritual, porque precisamos receber orientações quanto ao nosso futuro mais próximo ou até distante. De muitos dos momentos privados com o Senhor, temos que destacar este. Porquê? Porque Ele preparou-se para a vida pública, e desde logo preparou-se. Há um outro texto que diz que Ele passou a noite em oração. Agora, neste texto, um texto paralelo diz isto. O texto que nós lemos diz apenas que Ele subiu ao monte e depois chamou os que quis. Mas aqui nas entrelinhas, sabendo nós da existência do outro texto, podemos concluir que de facto ele passou esse tempo em privado, em oração. Fundamental,
porque é um dos momentos mais emblemáticos da vida do Senhor Jesus, porque tratava-se de decisões que ele tinha que tomar, que era escolher os discípulos e que ele tinha que pôr em prática na sua vida. Portanto, nesta altura nós também temos um recolhimento obrigatório, mas mesmo que não o tivéssemos, nós temos que ponderar e fazer o nosso trabalho de casa buscando a direção de Deus. Bom, voltando ao Senhor Jesus, repare, Jesus ia escolher aqueles que nos próximos 3 anos o iam acompanhar em tarefas de suma importância, em missões extremamente importantes que jogavam com o futuro da vida das pessoas daquele tempo. Portanto, ele não queria dar passos em falso e Jesus, enquanto homem, dedicou o seu tempo em oração. E, portanto, claro que aquelas escolhas partiam dele, mas o que ele escolhesse iria também determinar o percurso dele. E, portanto, nós também temos que nos lembrar disso, sempre. O que queremos dizer é que haviam de participar, para além do Senhor Jesus, mais 12 homens, mais 12 individualidades, o que representava 2 coisas. A primeira delas é que ele não ia trabalhar sozinho, teria a companhia de 12, e nós sabemos que esses 12 deram imenso trabalho a Jesus, ainda que ele tivesse orado. Segundo, implicava dificuldades em gerir aqueles egos, e nós sabemos que Jesus teve que ter muita paciência e muita sabedoria, mas essa paciência e sabedoria ele recebia constantemente no contacto com Deus, mas naquela preparação inicial também foi determinante. Portanto, como eu já falei, todas as nossas ideias, todos os nossos projetos, todas as nossas escolhas precisam ser ponderadas diante de Deus em tempos de confinamento, e eles também servem para isso mesmo. Diz a palavra do Senhor que ele chamou aqueles que quis, e portanto ele fez isso, parece que foi uma coisa automática, mas houve uma preparação prévia. Estamos diante de algo que não foi projetado unicamente no plano humano, estou a falar de Jesus, onde Jesus considerou uma série de variáveis, entre elas a componente espiritual daqueles homens que era ainda muito incipiente, e o perfil de cada um que precisava ser trabalhado. E Jesus sabia disso e preparou-se, porque sabia que nos primeiros tempos eles iriam dar muito trabalho a ele, mas toda aquela oração serviu para ele não desistir da vida daqueles homens e trabalhar as lacunas de cada um. Vou terminar, irmãos, dizendo que este tipo de coisas não é só pensar e fazer automaticamente. É preciso refletir, é preciso tratar delas em privado, tendo o auxílio e o ensinamento do Espírito Santo, porque sabemos que quando trabalhamos em equipe, o trabalho não se faz sozinho. Temos que contar com os demais no processo, como foi o caso, e felizmente as coisas chegaram ao bom porto. Que assim aconteça na tua vida. Separados no corpo, mas presentes no Espírito. Esse é o nosso slogan. Deus abençoe a todos.